mais cedo a gente comentou algumas coisas, a gente trouxe uma matéria detalhada lá no Central da Toca, porque o Gabigol, ele não vai treinar também nesta sexta. Ele acompanha, porque talvez ele precisa acompanhar, e acho que é importante, e talvez tenha que ter algum depoimento do Gabigol, né? Por quê? É, tudo acontecendo da maneira correta, o Gabigol, ele teve toda aquela história lá para do julgamento, né, do doping, aí que ele burlou, que ele dificultou a coleta, isso e aquilo, e ele acabou sendo punido por 2 anos, conseguiu efeito suspensivo, vem rolando, vem atuando com efeito suspensivo e a punição também rolando. Então, essa punição ela iria. Tem algumas informações que estão um pouco desencontradas e está difícil até, acho que o pessoal está mais ali numa cautela para não ficar falando muito também, para não ter, até porque é um julgamento na Corte Arbitral do Esporte, e outra parte que o Gabigol acompanha aqui do Rio de Janeiro, com a ABCD, não sei se é a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, alguma coisa assim. Então, tem algumas informações ainda que são difíceis para a gente, mas dando tudo normal, o Gabigol tem um recurso aceito e pode continuar atuando normalmente, mas o que eles não querem às vezes acontece alguma coisa ali e a Corte Arbitral do Esporte entende de outra forma, e aí vão aumentar a punição. Então, por isso, a parte do Gabigol, dele acompanhar, é para mostrar uma seriedade ali, né? Que não estão, isso aí não vai dar em nada, deixa do jeito que está. Então, até porque, repito, envolvendo o caso aí, a Corte Arbitral do Esporte é importante e o Gabigol acompanha. Mas ele volta para treinar no sábado e não sei, é outra informação que a gente não tem, se o resultado já sai nesta sexta ou se teve o julgamento, agora precisamos de um tempo para dar a sentença. Então, o Gabigol, ele teve os 2 anos aí, mas todo mundo está na expectativa de aceitar esse recurso. Mais cedo até a gente comentou, e vocês podem falar também, que talvez essa agência aí do controle de dopagem, né, ela utilize isso mais como, é importante todo mundo cumprir todas as regras, porque é uma coisa séria, né? Pode dar uma punição. O Gabigol, acho que ele ficou pouco tempo mesmo sem atuar e logo veio o efeito suspensivo. Mas para ninguém repetir isso que aconteceu, né? Claro que tem o lado do Gabigol também, que está com o recurso aí, com a defesa, né? Preparada, com um grande escritório de advocacia. Então, acho que vai dar tudo certo para ele continuar jogando aí, para a gente não ter nenhum problema aí. Claro que o Cruzeiro também, ele colocou em contrato tudo, né? Caso tenha alguma coisa assim, o clube está protegido, mas eu acho que vai dar tudo certo. Seria uma notícia ruim caso aconteça algo que fuja aí do normal, né? Com certeza, viu, Samuel? Tomara que fique nesse senso mais educativo, né? Essa punição. Já está sendo punido de qualquer forma, né? Mesmo ele podendo atuar através de um recurso. Acho que é um jogador muito importante para o Cruzeiro, isso é inegável. O Cruzeiro tem as suas dificuldades dentro do campo, está buscando um equilíbrio técnico. E independente do sistema que utiliza, né? O Leonardo Jardim é um jogador referência na equipe do Cruzeiro. É o artilheiro do time na temporada. Acho que nada melhor do que tê-lo disponível para encarar um time que é tão difícil, né? O Internacional tem um encaixe muito bom, uma equipe que já joga junto, uma equipe bem encaixada. Eu costumo falar que é um time que joga, mas deixa jogar também. Prova disso é esse confronto aí contra o Bahia, que o torcedor está podendo acompanhar também. Então, acho que isso tudo faz querer que ele esteja presente nos jogos do Cruzeiro, né? Hoje saiu uma matéria, né, aqui na Central da Toca, né, falando sobre o ranking, né, dos atacantes do Cruzeiro que estão no plantel, e ele é o jogador que mais fez gols em cima do Internacional, né, ainda quando atuava com o Santos e com o Flamengo.
8 gols e uma assistência em 18 jogos. Então, acho que para quem pode recorrer à estatística, à mística também, é importante ter um jogador que tem essa experiência em confrontos contra o Internacional. Então, assim, o Cruzeiro está vivendo uma fase muito de desequilíbrio, né? Então, assim, a gente tem que ter o máximo de profissionais disponíveis. E é o caso do Gabigol. Então, é torcer para que a punição seja branda e que ele possa, tão logo, ficar livre desse tipo de processo que está rolando, né? Mas uma coisa é certa, né? Precisa ter, sim, um lado educativo nisso tudo. E aí não estou pontuando o que fez certo ou o que fez errado. Mas se tem regras, elas precisam ser cumpridas à risca. É isso. E a questão antidopagem é algo muito importante no esporte, principalmente pensando como um todo, e os atletas, né, de alto rendimento nos respectivos esportes que praticam são sempre exemplo. E o Gabigol ali, a gente não sabe quais motivos tem a defesa dele também em questão, não dá para entrar no mérito de gaiato sem ter lido o processo, né? Algo que eu não fiz e algo que eu não vou fazer. Mas, de fato, eu espero que aconteça uma absolvição, né, e que ele não fique fora, porque com a possibilidade de uma punição, ele ficaria fora durante o restante do mês de abril. Isso significaria perder o Gabigol por 8 jogos. Ô, Valu, Oi. é isso que está desencontrado ainda. Tem gente que fala até o final de abril e tem gente que fala até o dia 8 agora. Entendi. Dia 8. Então, tem algumas informações que não estão claras ainda para todo mundo. Tomara que, resumindo então, Samuca, que o Gabigol possa não perder nenhum jogo pelo Cruzeiro. Porque a gente precisa muito. Ah, mas contra o Santa Fé ele não jogou. Alguém acha que o jogo, a maneira que o time atuou, favorecia o Gabigol, e que o Gabigol teria como fazer mais? A gente respeita opiniões, mas eu entendo que ele acabou assim caindo numa espécie de armadilha, não do adversário, do próprio time. A forma que o time atuou não favoreceu em nada. Uma bola que não passa pelo campo, é esticão. O Gabigol não, ele é um jogador de atacar espaço, mas não é um jogador de pode esticar, que ele vai chegar na frente, que ele vai ganhar na velocidade. Não é a dele, muito menos disputas aéreas, né? Então o jogo não favoreceu. Eu espero que ele consiga estar em campo. A gente está vendo um cara que está se dedicando muito, principalmente acho que podemos ver com a gestão do Léo Jardim, um Gabigol melhor ainda, parece estar um cara, não sei, mais concentrado no jogo de uma maneira geral. Não conseguiu participar no último, mas contra o Mirassol ele não teve tantas oportunidades, mas a oportunidade que ele teve, marcou um gol só de quem tem capacidade, de quem está concentrado, de quem está preparado para fazer aquele tipo de lance. Porque mesmo ele com todo o talento dele, se não estiver no melhor físico, se não estiver no melhor técnico e no nível de concentração, de repente entra impedimento, se estiver desconcentrado. Se não tiver no melhor físico, não consegue acompanhar, chegar no tempo certo. E se não tiver no melhor técnico, não consegue finalizar daquela forma. Então que o Gabi possa ficar livre de qualquer punição, possa pagar por essa questão que acabou cometendo. E é isso, porque a gente precisa de mais. Melhora do Cruzeiro, para mim, passa pelo Gabigol em campo. Não somente ele vai resolver, mas passa por ele estar também presente em campo. Sem dúvida que se não tiver disponível para jogar, seja até o dia 8, seja até o final do mês de abril, vai fazer falta esportivamente, porque é um atacante muito diferente, né, gente? Eu acho que o lance todo do gol que ele faz contra o Mirassol, desde a movimentação, no momento exato, até o gesto técnico da finalização, é algo muito diferente, que há muito tempo a gente não tinha no Cruzeiro um atacante desse quilate. Então, uma partida que ele fique fora, esportivamente, já é um prejuízo muito grande. Agora, é evidente, né? O Cruzeiro, quando se sentou à mesa para negociar com o Gabigol, seus empresários sabia dessa circunstância. Tenho certeza que o clube se resguardou, analisou os riscos, achou que valeria a pena. Não quero ficar entrando muito no mérito da situação, porque já tem muito tempo, não me lembro dos detalhes, né? Acho que aí é um problema que ele tem que resolver com a justiça, né? E aí que seja resolvido da
de maneira justa, né? Essa aqui é a minha opinião. Mas é isso, tomara para nós que esteja disponível contra o Inter e em todos os jogos, porque é um atacante muito diferente e é aquilo, né? O pessoal torce contra, torce para dar errado, mas lamento muito, assim, ele é muito impressionante e eu acho que a tendência é só de melhorar, com o time encaixando, as coisas fluindo. Acho que a gente tem, assim, um ótimo caminho com o Gabigol e eu confesso que me empolguei com o gol que ele fez, porque não é qualquer um que faz aquele gol, não, viu, gente? Contra o Mirassol, né? Exatamente. É impressionante. Agora, um ponto que eu tenho ele perdendo o treino de hoje, de amanhã, talvez ele possa. Será que ficaria no banco? Ou também não é para tanto, né? Ou é para tanto? Ou, como ele já jogou os dois de titular, mas ele saiu ali na primeira leva de alteração, ele já saiu, né? Saiu. Então, acho que se não tiver nada de punição nem nada, acho que dá para jogar tranquilamente, né? Vai treinar Bora sábado. pro jogo. E acho que E tem o uma jogo que coisa você falou, só uma coisa, Amanda, o jogo que o Valu falou aí com o União Santa Fé, ele saiu da área para talvez dar o principal passe ali pro Lautaro, e o Lautaro, até que essa ele concluiu legal, né? Mas fora isso. Mais ou menos, né? Pode falar. Arrumou uma pirueta que não precisava, mas vai lá. Minha paciência minha paciência entrou na reserva com esse aí. E olhando por um outro ângulo, né? Acho que conta muito você ter o Gabigol em campo. Assim, vamos pensar agora com a linha defensiva do Internacional. O que pode incomodar mais o Internacional? Ter o Gabigol no campo ou ter qualquer outro atleta do Cruzeiro que possa cumprir essa posição? Então, assim, né? Um Caio Jorge, que ainda não conseguiu fazer gols na temporada. Tem a questão do Bolaço também. Então, assim, para o sistema defensivo, eu acredito que o Gabigol incomoda muito mais. Por toda a história do Gabigol, por ser um jogador decisivo, por ser um jogador que é muito confiante dentro do campo, independente do que ele está vivendo, ele é confiante, ele confia no potencial dele. Então, acho que tê-lo no campo incomoda muito mais o sistema do Internacional do que qualquer outro atacante do Cruzeiro e que possa atuar nessa posição.